Totalmente, você vai ao ponto, Renan. É um torpedo em potencial contra o sistema multilateral e em especial contra a ONU e o seu Conselho de Segurança. Por quê? Vamos lá. O Conselho de Segurança é o órgão da legislação internacional, do arcabouço multilateral internacional, que é responsável por resolução de conflitos e por tentar manter a paz no mundo. É um órgão que precisa ser reformado. Ele está absolutamente paralisado nos últimos anos por conta das grandes diferenças ideológicas entre Estados Unidos, Rússia e China, que são 3 dos 5 países que têm direito de veto, têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Qualquer resolução do Conselho de Segurança precisa ser aprovado e precisa ter pelo menos a anuência desses 5. Eles podem, por exemplo, se abster, podem não votar, mas se eles votarem contra qualquer resolução, é um direito de veto. Eles vetam qualquer ação do Conselho de Segurança. Portanto, hoje nós temos 5 países que têm esse direito de veto. Temos outros 10 países com assento rotativo no Conselho de Segurança. Brasil já foi, inclusive, presidente do Conselho de Segurança da ONU em algumas ocasiões, e são países que fazem uma rotação e não têm direito de veto, têm direito de voto, participam ativamente das discussões, propõem muitas coisas para resolver os problemas e os conflitos, mas não têm direito de veto como os outros 5. Portanto, claramente, é um sistema que precisa ser reformado e reforçado, Renan. O Sul Global, presidente Lula, por exemplo, a Índia, a África do Sul, são países que vêm há muito tempo pedindo uma reforma nesse conselho para que represente a realidade de hoje e não a da Segunda Guerra Mundial, dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, que foram esses 5 países que têm hoje o direito de veto. Então existe sim a necessidade da reformulação. O que o presidente Donald Trump está propondo aqui é um novo Conselho de Paz que tem uma autorização da ONU para atuar até 2027, portanto de forma temporária, com um limite claro. Discutir a questão em Gaza, fazer um processo de transição, buscar formas de desarmar o Hamas, retirar todos os soldados israelenses que ocupam hoje metade do território palestino da faixa de Gaza, fazer um processo em que o Hamas seja substituído e tenha um novo governo representativo dos palestinos para que lá na frente se discuta, por exemplo, a criação finalmente de um Estado palestino, a única solução possível para a paz no Oriente Médio, naquela região, pelo menos. Esse é o mandato do Conselho de Paz. Mas o presidente Donald Trump, sendo o presidente Donald Trump, está propondo um conselho muito mais amplo, com muitas participações de muitos países para discutir qualquer conflito. Esse é o objetivo do presidente Donald Trump. Ele já disse isso. E foi perguntado diretamente, mas isso substituiria o Conselho de Segurança? Ele falou, talvez, em alguns aspectos pode substituir. Eu gostaria muito que o Conselho de Segurança fosse mais ativo, mas a ONU não funciona, é uma excelente ideia, mas não está funcionando. Vamos fazer o Conselho. O Conselho, em tese, o presidente Donald Trump, ao convidar todos esses países, está querendo dar um lustre de que seria também um organismo multilateral, porque teria representação de muitos países, inclusive do Sul Global. Mas tem um catch aqui, Renan, tem um ponto que é essencial. Quem é o único integrante do Conselho que teria direito de veto? O presidente do Conselho. Quem é o presidente do Conselho? Vitalício, inclusive, na proposta do Trump? Ele próprio. Então, basicamente, a gente estaria substituindo, se essa ideia caminhar, inicialmente seria uma concorrência com o Conselho de Segurança, mas lá na frente, qual é o plano do presidente Donald Trump? Substituir um sistema que tem defeitos, que precisa ser reformado, que é o atual sistema multilateral e o seu Conselho de Segurança na ONU, por um outro conselho que teria, em tese, a participação de muitos países, até do Sul Global, mas teria um país apenas com o direito de veto. Portanto, seria um instrumento da política externa norte-americana. Essa é a visão dos críticos. E por isso tantos países, Renan, não aderiram até agora a esse conselho. Alguns, como o Brasil, por exemplo, estão esperando para ver quais são as reais intenções do Donald Trump. Como outros países aliados do Brasil, aliados de vários outros países, vão reagir a isso. Como é que vai se discutir isso? Isso pode ser uma oportunidade para uma discussão profunda sobre a reforma da ONU, que seria o ponto ideal?
Talvez, se for isso, vale a pena eventualmente interagir com o Conselho. Se não for isso, se for para destruir o que temos hoje e colocar um sistema mais imperfeito ainda, que vai ter apenas um país, apenas um líder com direito de veto, então não vale a pena participar. É isso que os países estão analisando neste momento. Mas o que nós temos de concreto, Renan, na legislação internacional neste momento, é que é um Conselho até 2027, temporário, para lidar tão e apenas, tão somente com a faixa de Gaza. O presidente Donald Trump que está num esforço aí de ampliar isso dentro desse projeto dele, que é um projeto claramente unilateral de destruição do multilateralismo. Não sou eu que estou falando isso. Isso consta em documentos formais da diplomacia americana da Casa Branca.